Eu sempre digo isso no ar, nós conversamos sempre, e não por estar na sua presença, mas se o turismo do Rio Grande tem uma dívida, eles têm com um cidadão que chama Guilherme Paulos, um paulista, que veio mostrar para o Rio Grande como se faz um turismo diferente e comprometido, não é? Muito obrigado mesmo, muita luz, paz, saúde, trabalho, justiça e sucesso constante. Só posso lhe dizer muito obrigado pelas suas palavras tão generosas. Muito obrigado. Muito bem, Guilherme Paulos, que está nos escutando, Luia. Grande amigo aí. Guilherme é amigo. E realmente o turismo de Gramado deve muito a ele, não? Ele contribuiu muito e contribui, né? Na realidade, tem lá desde o início, quando o Guilherme praticamente era guia, proprietário e guia de turismo, que ele acompanhava os grupos. Lá e tal. de Santo André. Então ele tem uma história muito bonita, a história dele e a relação da hoje CVC com Gramado também muito bonito, né? E ele continua parceiro, conselheiro, amigo, sempre nos passa informações, nos passa sugestão, além de ter aqui um empreendimento como Santo Andres, então ele é um empreendedor aqui de Gramado e também ajuda vou usar um termo que é meio comum, mas ajuda a abastecer Sim. a nossa estrutura aqui, porque quem vive do turismo precisa do turista. Com certeza. E a CVC, ela tem feito esse trabalho há muitos, ela tem hoje 53 anos e praticamente todo esse período sempre Gramado fez parte, né, de todos os roteiros e produtos da CVC, né? Então é super importante. No decorrer dos últimos dias, e logo que saiu essa notícia da linha bonita, até conversei sobre isso com o seu Guilherme, representar o Brasil na etapa internacional da ONU, com o selo de melhores vilas turísticas do mundo. Nós tiramos aqui uma tarde e nos deslocamos lá para ouvir a dona Zulmira, o seu Pedro Fox, o pessoal da Erva Mate ali, a Luciana Cavicchion veio aqui, o pessoal da Linha Bela, o pessoal do Moinho. Esqueci de alguém, Thiago? Não, acho que foi o Museu do Fiorese. O seu Fiorese, cantei com o seu Fiorese lá, né? Cantamos embaixo do Parreiral, que beleza. Então, o que acontece? E todos têm no Guilherme Paulos uma grande lembrança, porque todos disseram a mesma coisa. O Guilherme foi o que nos deu o start, digamos assim, nos fez acreditar, né? Quando aqui era estrada de chão ainda, e o turista ia vir aqui e tal, quer dizer, tem uma participação maior. Na realidade, aquela região ali, ela fez parte do primeiro roteiro turístico, vamos dizer assim, raízes de Gramado, raízes coloniais, né? Que exatamente pegava ali a Casa Centenária, o Moinho, a Ervateira, o museu, o Café Colonial, né? E então, como disse, a CVC sempre esteve presente aqui, uma pessoa muito importante aí, que com certeza aquele pessoal que acompanhou o início desse trabalho da CVC, o Enio Stirme. Exatamente, o Enio, era o braço aqui, vamos dizer, da empresa aqui em Gramado, e hoje é a Turistur, né, que são dos filhos do Enio, mas o Enio foi muito importante, que ele foi a pessoa que fez o trabalho aquele de convencer muitas vezes, porque como acontece, hoje já praticamente não tem mais essa necessidade, mas a gente trabalhou muito tempo forte para convencer muitos, porque muitos colonos, muitos agricultores não acreditavam muito no turismo. Sim. Entendeu? E, obviamente, que toda a infraestrutura que a gente começou a colocar aí a partir de 2009, no primeiro governo Nestor e meu, que é a questão de toda asfaltamento para o interior, aumento do número de rotas de turismo, tudo isso aí acabou influenciando a própria festa da colônia, os fornos, tudo isso acabou mostrando para o nosso colono, né, a importância que ele tem dentro do cenário turístico, né? E também mostrar que o turismo ele dá retorno econômico, né? E ele, além de tudo, ele gera também emprego, porque hoje nós temos muitas agroindústrias, das 110 que nós temos, muitas que
não é só familiar, já tem vários funcionários. E temos indústrias e alguém que veio de fora também. Ela gera renda, emprego, mas esse trabalho, vamos dizer assim, estava falando ainda do Guilherme, da CVC, ele foi importante também no convencimento de algumas pessoas e também a garantia de levar o turista lá no primeiro momento, porque muitas vezes aquela pessoa mais humilde, que não acompanha muito turista, diz, não adianta eu investir aqui, senão como é que vai vir o turista? Então, a operadora de turismo é fundamental. Né? Então nesse ponto foi super importante e hoje Gramado ele tem o interior economicamente totalmente diferenciado de outras regiões, de outros municípios, que hoje qualquer linha, nós temos 21, 22 linhas aí em Gramado, e todas elas possuem hoje agroindústrias e pessoas que têm uma excelente qualidade de vida, né, baseado ao seu trabalho, sim, óbvio, claro, porque claro. Nossa topografia é terrível, né, para quem quer trabalhar, né, porque é muita montanha, muita rocha, muita assim, e ao mesmo tempo é o trabalho deles e a importância que foi de ter a visão, há alguns anos atrás, de integrar o nosso colono com o turismo. Isso se deve, aí, de fato, à Festa da Colônia. Agora, Luiz, eu comento aqui, seguidamente, eu comentei com o secretário Santini, do Estado do Turismo também, que não existe turismo sem criatividade, comunicação e atitude. Tiramos, e eu digo mais ainda, tiramos Gramado do mapa do Rio Grande do Sul, coloca lá em Roraima, lá no meio do mato, lá no Amazonas, o Gramado vai continuar sendo Gramado. Mas o Rio Grande do Sul já não vai ser o mesmo. Né? Porque isso tudo falta, criatividade, comunicação e atitude. Fora do ar nós conversávamos, e hoje cedo eu falei sobre isso, de que o turismo, a Cascatinhas por si só, ela não é um atrativo turístico. A vista por si só, a infraestrutura é que faz com que as coisas aconteçam. Na realidade, Fleck, o que eu durante muito tempo fazia palestra pelo Brasil lá fora, e muitas comunidades convidavam a gente, tu chegava lá e tu via assim que tinha vontade, e talvez tinha até produto. Mas o que eu vejo? A primeira coisa no turismo é tu convencer a comunidade da importância do turismo. Porque existe uma coisa que chama pertencimento. Sim. Então, para a grande maioria, o turista tira o teu espaço. Ele vai lá, usa o banco da tua praça, o teu banco que tu sentava lá, tu chega lá, está ocupado. Ele tira o teu lugar na lancheria. Então, ele passa, o veículo passa a perturbar muitas vezes teus animais. Isso é uma coisa em qualquer parte do mundo. Então, tu tem que começar um trabalho de base. O segundo, antes de pensar, porque o pessoal muitas vezes olha Gramado como referência, isso é bacana, só que tu não pode copiar Gramado, porque tu tem que ter a infraestrutura antes. E esse é o grande erro. Muitas vezes tu vem, eu quero ver o Natal Luz, tá bom? Natal Luz é em Gramado porque tem 200 e poucos hotéis, 300 e poucos restaurantes, tem excelentes parques, tem nosso interior com infraestrutura, mas não adianta fazer um Natal Luz onde tu tem 2 hotéis lá com 40 leitos. Sim. Que tu vai fazer um desperdício, vai funcionar alguns dias e depois tu chega lá não tem onde te hospedar. Não adianta tu fazer turismo onde os restaurantes fecham fim de semana. Exatamente. Como já aconteceu, cidade que foi fazer palestra que o posto de gasolina fechava no domingo, posto de combustível. Então o grande problema que eu vejo, que grande maioria do Brasil, todos os municípios, 5.000 e poucos municípios, todos têm atrativos, só que poucos têm infraestrutura. E essa é a diferença. Então, falando assim, que nem tu falou, o que tem em Gramado hoje, nos últimos anos, nas últimas décadas, existe investidores, existe pessoas criativas, tu falou, aqui é criativo, e existe uma cultura voltada a entender a importância do turista, entender que Gramado não pode ter mais do mesmo, ele tem que ter coisas diferentes para continuar sendo atrativo, e tem também um outro ponto que eu considero vital, que é a qualidade.
Ou seja, aqui tu tem um restaurante maravilhoso, daqui um pouco surge um outro, melhor ainda. Tu tem um hotel que é considerado entre os melhores do Brasil, os melhores do mundo. Daqui a pouco já tem 2, já tem 3, como já aconteceu aqui pelas plataformas, já vários hotéis aqui já estão entre os melhores do mundo. Sim. Não é um só que repete. Falou há pouco com o Guilherme, quer dizer, o St. Andrews, só para dar exemplo, podíamos citar aqui o Colin de France, o nosso Mini Mundo, lá a família Hopner, entre outros. São hotel, a família Noel também tem um hotel lá, que recebem muitas vezes premiações a nível mundial, mas na realidade tu tem que, quando vier um outro empreendimento, ele tem que ser melhor do que esse. Sim. Ou trazer algum diferencial, como aconteceu agora há pouco, o próprio, então, o St. Andrews está entre um número pequeno a nível mundial, que são cruzeiro de luxo, tem uma associação, tá? Que me fugiu o nome agora. Agora foi anunciado o Clube Med. Clube Med, o hotel é pequeno, vai ter 250 apartamentos. Mas o todo é o diferencial. O que vai representar, o que representa o Clube Med para Gramado? Ele amplia, abre as portas para a internacionalização. Que hoje nós já temos grifes boas aqui, nós temos a mundiais. Por exemplo, o Hard Rock, mesmo café, mas está dentro do... Tu vai lá em Hong Kong, tu vai olhar lá, onde é que tem lá um hambúrguer lá, aqui de Gramado. Tem o título lá. Aí tu pega então Hard Rock, NASA, que é Canela, mas está aqui incluído, NBA, Kempinski, o Hilton, agora que está começando aqui, o próprio Hotel Hard Rock também, então o Clube Med, ele entra dentro desse grupo que vai levar o nome de Gramado para o mundo. Né? Mesmo falando com o pessoal da direção do Clube Med, eu tive várias oportunidades de conversar várias vezes com eles, e eles simplesmente colocam dentro do grupo, eles têm 15, 20, 17 milhões de pessoas que frequentam o Clube Med a nível mundial. Esses 17 milhões de pessoas, eles vão ver lá Gramado, Brasil, vai mostrar o que tem aqui na região, os atrativos que tem. Então, nós estamos assim, juntando essas marcas que eu falei, juntando o aeroporto de Caxias do Sul, que é internacional, e de carga, que vai começar agora, está saindo os editais aí para a obra. O porto de Arroio do Sal, que dá 100 quilômetros daqui em linha reta. Então, e a provável liberação do jogo, que vai começar agora com o jogo do bicho, vai ser o jogo de máquina ali também, acho que vai ser liberado também, né? E então nós vamos partir por uma internacionalização. Então acho que o Clube Med, junto com o Hard Rock, junto com a NASA, junto com a NBA, e Kempinski, de novo Hilton e etc., vai consolidar Gramado e a região das Hortênsias como um polo internacional de turismo. Não tem dúvida nenhuma. Bem perto daqui, para não ser injusto, né? Quando a gente fala que tirou o Gramado do mapa, quem busca, né, insistentemente, digamos assim, um trabalho forte no turismo, a gente há que se reconhecer o prefeito Daniel, de Nova Petrópolis, e também São Francisco de Paula. Que Gramado é a cidade, é o município indutor. Mas não falo de Canela porque ainda nessa administração Canela não se encontrou. Mas está dentro, né? Eu diria assim, a região das Hortênsias, ela tem Gramado como município indutor, não tem dúvida. Aí não é falta de modéstia. Sem dúvida nenhuma. Cada um tem que achar o seu caminho. Tu não pode querer copiar Gramado. Então, Nova Petrópolis está criando a sua identidade. Assim, hoje tem lá o Festival de Malha, tem as flores, tem a terra do cooperativismo. Então tem as suas características. São Chico tem, começando pelos próprios campos de cima da serra, já tem ali parques, já tem restaurantes já reconhecidos, já tem Cambará. Vem o autódromo, Luiz, tu que anda... Eu converso de vez em quando com o responsável por trazer o autódromo. Ele está
tocando, acreditando, eu digo acreditando o seguinte, ele te apresenta o projeto, o andamento, está andando na expectativa de ter, sim. Mas não tem data, não. O local já tem. Não, o local sim, eles comparam ali. Pelo que eu mais ou menos me localizo, é ali depois do Saiqui, ali para aquela região. O Mátria e o Saiqui. É aquelas região ali. Sim. Mas eles estão tocando o projeto, sim. E esse negócio de trem em Porto Alegre? Esse é outra situação? Esse está mais adiantado. Esse eu participei já de algumas reuniões. Já está há 2 anos andando, já na FEPAM praticamente está tudo liberado, o governo do estado está apoiando, a iniciativa privada, mas sim, o governo do estado está fazendo a viabilidade. O trem ele tem 84 quilômetros de extensão, sai do aeroporto e seria a última parada mais ou menos aqui na Unimed, entre Gramado e Canela. O trecho leva 1h05 do aeroporto aqui. E eu estou mais ou menos por dentro dos dados. Aí vem por quem sabe, né? vem por Sapucaia, Nova Hartz, claro. Deve subir ali pela estrada que liga a Igrejinha Serra Grande, por ali, mais ou menos nesse roteiro, e vai sair aqui na Unimed. Isso está bem adiantado, é um fundo de investimento, é brasileiro, fundo de investimento Como nacional. Como é que ficam as terras, os proprietários de terras? Não, inclusive já tem terras desapropriadas em alguns lugares. E tem uma parada só que é em Nova Hartz. Então isso está bem adiantado. O projeto é ficar pronto em 2031. Então, 2031. Daqui 6 anos. Para começar em 2027 a obra. Não, eu estava fazendo cálculo que eu ainda estaria aqui, porque o aeroporto das Hortênsias, ao que parece, eu não vou mais estar aqui. Não, mas o de há 30 anos o de Vila Oliva, mais uns 4 anos deve estar pronto. É mesmo? Porque se saiu o edital agora, a obra... Porque essas obras hoje a tecnologia é incrível. Tu leva o dobro do tempo na burocracia do que na obra. Sim. E o Vila Oliva é uma surpresa. A empresa anterior... de concordata, e aí surpreendeu todo mundo. Por isso que eu digo, a burocracia, porque aí tu tem editais, aí tem recurso, aí tem questão ambiental, que tem que se respeitar muito sempre, claro. Né? Teve ali até alguma coisa com indígenas, tinha algum grupo que reivindicava ali como algum sítio, alguma coisa assim, claro, nesse sentido, né? Mas, numa forma geral, então, o trem seria maravilhoso. E tem um outro projeto que também ele está andando mais lento e é mais ousado, que é o trem da Serra, que é um que sai lá de Vacaria, que é dos campos em cima da vai Serra, pegando, passa ali Bento, outro lugar, e vai parar lá em São Chico, Cambará. Não, e depois parece que a previsão ainda era tentar ir até o litoral. Esse do litoral ainda eu estou meio em dúvida, que faz muito tempo que eu não participo. Já estou querendo dar o passo para mas a ideia é maravilhosa. Claro, só que aí nós temos um grande problema nosso. Imagina tu passar essa serra toda, os trabalhos de engenharia, o custo de uma obra dessa é bilionário, né? Mas também está andando, tem um pessoal de Caxias ali que se mobiliza, tem feito encontros, reuniões há muitos anos. Sim. Só que eu acho que o maior problema ali vai ser a viabilidade econômica. Porque tecnologia se ajeita, né? E esse de Canela, hein? Há quantas anos? O aeroporto? O aeroporto. Não, o aeroporto de Canela, ele é um aeroporto privado. Ele está aprovado, tudo, só tem que ter iniciativa privada para investir. E eu acho que, claro, para nós, quanto mais próximo ao aeroporto, melhor. Mas eu acho que, com o edital saindo ali de Caxias, vai ser muito difícil alguma empresa da iniciativa privada colocar recursos, porque tu tem que viabilizar o teu investimento. Né? Sem dúvida. E então, acho que porque se nós olhar como espaço aéreo, é muito próximo. Deve ser o que? Uns 50 quilômetros como espaço aéreo. De Vila Oliva a Canela. Vai chegar a Vila Oliva fazer mas eu vou dizer, a gente pensar o bom até seria ter os dois. Quantos anos tem o jornal? Para o turismo seria bom ter os dois. Quantos anos tem o Jornal Integração? 25, 30 anos? Por aí.
Naquela época eu fui o primeiro colunista do Integração. Por aí. E nas primeiras colunas, nos primeiros espaços, eu escrevia que o local era a Vila Oliva. Tá lá, Não, Vila Oliva tem mais, mas eu digo assim, o de Canela é interessante porque ele já está aprovado há muitos anos e é da iniciativa privada, ou seja, não depende da vontade política, no sentido assim de governo e tal, porque está liberado para a iniciativa privada. Sim, ter o investidor. Eu acho que atrapalha muito o investidor esse fato de ter esse projeto se não tivesse de Caxias, eu acredito que já estava até em obra se não estava pronto. Mas eu acho que, e para nós, que nem eu digo, se tiver os dois, os três, claro até, excelente. Mas eu acho que economicamente os investidores eles devem dar uma segurada em função do aeroporto de Caxias. Sabe que o de Torres eu vislumbro como o melhor para a região, apesar de ser distante daqui, sem neblina. Não, ele é um aeroporto e ele tem uma pista boa. A maior que o Santos Dumont? Sim, ele tem uma pista super boa. Mas imagina subindo os campos em cima da serra, naqueles túneis, chama atenção, e ainda olha para o lado, o que é aquilo ali? Aquilo ali são os canyons. Passando o passeio turístico, né? Mas na realidade o que me parece que é o grande detalhe é que Caxias dá meia hora daqui, 30 e poucos quilômetros. Se fosse ali em Canela, que ali na região do Saiqui, seria 15, 20 minutos de Gramado. Então, porque, por exemplo, lá de Torres, legal. Só que para o turista, que ele saiu lá do norte e nordeste, está viajando 4, 5 horas, pegar um ônibus, ficar mais 2 horas, por mais lindo que seja o turismo, ele é cansativo, entendeu? Agora, o que vai ser o Arroio do Sal para nós? Porque o Arroio do Sal é um projeto de 1800 e pouco. Ele é do século XIX. Porto? Que ali é considerado um dos melhores escalados do mundo. É excelente. No Brasil, não sei se fica atrás de Paranaguá, eu não lembro bem. O prefeito Luciano Pinto semana passada, já assinou. Então ali vai chegar cruzeiros. Opa. Isso vai ser o diferencial para nós aqui. Vai ser um diferencial muito grande. Outra coisa, pode se tornar também a referência exatamente desses milionários aí que tem esses iates, que provavelmente vai ter uma marina, alguma coisa lá. Que tu pega ali, 1h30 está em Gramado. Então vai abrir um outro segmento excelente para o turismo nosso aqui. Além aí sim, tu pega os cânions, tu pega os campos que são diferenciados, nossos campos de cima da serra, e a nossa região com a infraestrutura que tem, que é fantástica. Os nossos campos de cima da serra, os municípios já começaram a se preparar para isso, com essa realidade. Mas é o que eu tenho. E o próprio Maquiné, Terra de Areia, porque isso vai ser... Vamos colocar uns 10 anos, talvez não seja isso, mas para a realidade acontecer, vamos botar 10 anos. O porto também é privado, né? Então ele também isso aí agiliza. O fato de não ser público... Agora tem uma outra situação. Ajuda um monte, né? Problema, eu ia dizer essa palavra, não dá. Problema não dá. Quem tem problema, tem problema. Né? Os preços das passagens aéreas. No dia que nós saímos do aeroporto, e aí o Luia, o Nestor, vai lá, discute em Brasília. Discurso para, desculpa, surdo, mudo. Porque não vai resolver. Não adianta nós termos. O ano passado a dificuldade maior era o aeroporto Salgado Filho. Agora nós temos o aeroporto. Mas aí os valores das passagens não condizem com o bolso do brasileiro. Um dos problemas que a gente tem é esse, né? O custo das passagens. Agora o governo do estado, está falando com o deputado Frederico Antunes, que é líder do governo, ele está fechando parceria com algumas companhias aéreas de fazer voo do norte e nordeste para voos direto para cá. Ou voos que, tipo, sei lá, da região da Amazônia, lá Manaus ou de Belém, para cá. Então estão com 4, 5 negociações aí para ter voos diretos. Vou voltar a ter voo direto do Uruguai e outros. E isso vai ajudar um pouco, porque o fato de tu não ter escala diminui muito o custo. Porque tu sabe, cada escala tu tem as taxas de aeroporto. Então isso diminui o custo, ajuda bastante, né, nesse fluxo e também diminui o tempo de viagem. Isso vai ajudar bastante, né? Mas o fato é esse, Fleck, o que se ouve muito?
morador de Recife, em 5 horas ele está em Lisboa. Pois é, O preço da atravessa, passagem deve ser muito parecido de vir para cá. Sim. Entendeu? Então, isso nos atrapalha. Sim. O fato de nós termos no futuro o aeroporto aqui, além dessa proximidade muito maior que Porto Alegre, também vai possibilitar muitos voos charter, eu acho. Sim. Para quem voo charter, eu acho que não existe mais essa palavra, mas Não, eu sou do voo charter. O pessoal charter. entende, eu entendo. Que é um voo exclusivo, é um voo. Então eu tenho a impressão, tipo, falamos há pouco do Guilherme aí, CVC. Com certeza a CVC ela pode colocar voo direto aqui para Sim. um aeroporto em Caxias. Charter. Pena que o atual aeroclube aqui de Canela não fosse uma pista uns 200 metros a mais. Pois é isso que eu pergunto. poderia Desapropriar ali? poderia receber esses voos. Então eu acho que tudo isso vai ajudar muito, Fleck. Mas hoje, de fato, mesmo que tu vê nos voos, a gente de vez em quando a nível de trabalho tu está no aeroporto, mais da metade do voo é pessoal que vem para cá. Agora, Sim. tu imagina se a passagem fosse mais barata ou se o aeroporto fosse Agora mais também perto, tem mais outro próximo. detalhe, né, Lu? Eu quero que a passagem seja barata, nós queremos Claro. vários aeroportos. Claro. Agora, uma pergunta direta. O que Gramado trabalha? O que Gramado quer? Turista, se tratando de qualidade ou quantidade? Não, mas isso é uma discussão muito... Nós muito... queremos o turista que vem aqui Não. que tenha um recurso para abrir Não. uma garrafa de vinho, Eu vou- ou nós eu queremos vou- o turista aquele que vai no supermercado no final Não, de tarde, Fleck. não usa aqui os restaurantes e vai lá comprar mortadela e pãozinho. Isso. Na realidade, isso é uma coisa que tu tem que analisar um todo. A gente, como executivo, nós temos o compromisso, isso é constitucional, né? De manter a economia no município. O governo federal, quando tem alguma crise, ele tem que intervir na economia. E nós temos o compromisso de colocar aqui, hoje nós temos 25 mil leitos oficialmente. 25 mil leitos, fora os aluguéis de temporada, outras coisas, mas Gramado. Então, nós temos que fazer o trabalho que se faz muito bem feito, junto a operadores de turismo, junto a agentes de viagem. Então, se faz esses workshops pelo Brasil lá fora, se faz aqui Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, se faz um trabalho grande. A questão de tu criar essa questão da qualidade e quantidade é muito relativa, porque se tu vê só qualidade, primeiro tu tem um público mais restrito. Sim. Se tu pensar em qualidade, muitas vezes investimentos que é tornado por uma classe social mais alta, muitas vezes tem dificuldade de receber Sim. esse mais forte. Por outro lado, olha como é difícil a Não, área tu questiona pública. porque Não, e eu alguns vou, hoteleiros e eu vou, dias sim, mas aí eu vou te conversaram falar o sobre seguinte, bem no início da nossa conversa aqui, tu falou da importância da CVC. Sim. Qual é o público da CVC? Aí eu te pergunto. CVC e outras operadoras, eles dão oportunidade para aquelas pessoas que não conseguem comprar à vista uma passagem, não conseguem pagar diária de um hotel de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então, tu tem que ter esse equilíbrio. O que eu acho que é o trabalho nosso? Tu tem que ter visão para os dois públicos. Acho que nós temos que trabalhar e talvez criar a própria sindicatura, o próprio setor empresarial, uma forma de divulgar e trabalhar com um nível de público, um nível mais elevado, mostrando o que nós temos para esse público. Sim. Porque esse público também, ele quer experiência. Ele não quer vir... o hotel é bonitinho, tá bom, mas o que o bonitinho faz? Ele tem um bom quarto, ele tem... Tá, mas qual é o atrativo? Entendeu? O Gramado, qual é o atrativo? Então, eu acho que talvez hoje teria que investir um pouco mais, e a gente já tem conversado com o que é, por exemplo, falamos antes do turismo de luxo. Sim. Nós temos hoje hotéis, restaurantes, parques, que público de qualquer poder aquisitivo, certo? Mas também nós temos que pensar naquela pequena pousada, daquele pequeno hotel, que ele tem qualidade, é bem feito, mas ele tem uma diária razoável. Ele não pode
botar uma diária lá de R$ 1.000, porque aí aquele hotel mais charmoso, que tem um marketing melhor, vai levar. Então, para resumir, para não ficar enrolando, eu acho que tu tem que ter um segmento e um trabalho profissional voltado a um público de luxo para atender esse mercado, e tu tem que manter esse trabalho com as operadoras, com agentes de viagem, que é para trazer esse volume para abastecer toda a infraestrutura. Sim. Hoje nós temos pousadas em todas, praticamente, se tu for em todos os bairros de Gramado, tem pousadas. Verdade. Que hoje que E o interior também, né? O interior também. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Então, não pode fechar. Nós vamos querer só qualidade. Tá bom, tu vai trazer, ao invés de 8 milhões por ano, tu vai trazer 4 ou 5. Entendeu? Ficamos só bastantão. Bom, nós vamos perder o investidor de qualidade, a grife, a marca que vem de fora. Então, tu tem que ter esse equilíbrio. Então, eu acho assim, nós temos que segmentar na divulgação e no trabalho esses dois públicos. Rosa Helena Volco, bom dia, entrevistas super bacanas. Muito bem, Rosa Helena abraço para a Rosa. Aliás, a Rosa tem uma história muito bonita, né? Tanto no turismo, na Secretaria de Turismo, foi secretária por muito tempo, criou muitos eventos, como Gramado em Concert, como a Vindima, só para citar dois, e toca a Gramado Tour aí, que com muita fibra, muita dedicação, porque não é fácil tu tocar 7 eventos que o município tem, os eventos públicos, com os desafios que tem, né? Com os custos, com busca de patrocínio, de apoio, criatividade que tu tem de cada ano também, né? Então é um trabalho maravilhoso da Rosa, a equipe dela, o Ricardinho lá no turismo também, né? Então nós temos uma turma boa. E Gramado teve história desde lá do Romeu Dutra, que saudoso que nos deixou, para cá, muitos secretários, muitos presidentes de eventos, coisas assim que ajudaram muito e o Luciano, eu comento aqui em seguida, Luciano Pessim, Caio Tomazelli, pessoas que... nós temos muita gente que passou, muita gente que é esquecida, mas que foi importante também nesse período, né? O próprio, agora aqui falando da Rosa, que é viúva do seu Horst, né? O Horst Volk criou o Festival de Cinema, construiu o pórtico, proibiu as edificações com mais de terro, mais 3. Festival de Cinema em Natal Luz, a assinatura ortopédica, Horst Volk, né? Também, exatamente. Então, tem muita gente que fez a história, mas a Rosa, ela está levando aí muito bem e outra, é uma pessoa respeitada a nível de Brasil, até internacional também. Sim. Respeitada exatamente pelo trabalho profissional que faz. Né? E olha a Connection aí, Connection, Festures, Marta, também, Eduardo. Claro. Todos. Quem tem que isso aí é uma cultura que foi formada aí desde os anos 70, 80 aí, que ela foi formando uma cultura aqui do gramadense. Então, hoje nós temos excelentes nomes que poderiam estar à frente aí da área de turismo a nível público também, mas que muitas vezes fazem a opção pelo seu negócio, entendeu? Porque hoje, infelizmente, tu não consegue mais ter cuidado uma iniciativa privada e da área pública. A área pública te absorve 100%, tu não tem tempo. Então, hoje a gente tem, normalmente, o Nestor e eu, a gente sempre procura formar um grupo com pessoas competentes e tal, e muitas vezes, além do quadro que nós já temos, que é muito bom, mas a gente sempre quer agregar mais. Claro. E a gente observa muitas vezes essa dificuldade de pessoas que gostariam de colaborar, mas ficam com aquele medo, aquele temor de, se eu for me dedicar à área pública, eu vou prejudicar o meu negócio. E a opção fica pelo seu negócio, entendeu? Sim, e tem pessoas que abrem mão, muitas vezes, porque é o caso da Rosa. A Rosa é competentíssima, com certeza, se estivesse na iniciativa privada, seria muito bem sucedida. Sem dúvida. Certo? E ela abre mão para estar na área pública, porque, além de gostar, ela tem um compromisso. Começou lá atrás e isso acaba ficando dentro da gente. É o meu caso. Eu comecei lá, guri, na área pública, e voltei, mas eu me sinto sempre no compromisso de estar fazendo, ajudando e colaborando com a comunidade. Então, eu me sinto bem. Eventualmente, tu diz, poderia estar
particularmente bem melhor na iniciativa, poderia. Só que a gente, assim, na minha cabeça, eu sou um cara feliz por poder ajudar muita gente. Entendeu? E aí não é turismo, aqui nós somos em qualquer área do município, sim. A gente tem esse prazer muitas vezes lá de resolver um probleminha mínimo de uma pessoa, mas aquilo te dá uma satisfação que talvez seja de um grande empresário quando ele consegue fazer um novo investimento, né? Então a gente, a satisfação do cidadão que a gente atende vale mais muitas vezes que a questão financeira. É verdade. Luia, Semana do Meio Ambiente, estamos vivendo agora de 2 até o dia 6. Isso. Né? É a 21ª semana comemorada, Sim. digamos assim, em Gramado. O que se observa de bom e se tem dificuldades, principalmente depois do que aconteceu no ano passado? Como é manter um equilíbrio, digamos assim, em se tratando de meio ambiente na cidade de Gramado? Frank, deixa eu primeiro dizer que eu tenho uma alegria fantástica. Fui eu que criei a Secretaria de Meio Ambiente, fui o primeiro secretário exatamente há 20 anos atrás, certo? Em dia 2 de janeiro de 2005. Então, foi quando o Pedro assumiu o último mandato dele, e eu era secretário de Turismo e nós criamos a Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu fiquei por mais de um ano respondendo pelo turismo e pelo meio ambiente. E se nós olharmos esses 20 anos, é incrível a evolução da infraestrutura e também a importância cada vez maior que é dada para o setor de meio ambiente. Na época, quando nós começamos, tinha já sua importância, tinha tudo, mas ainda, além de não ter uma estrutura tão grande, também não se tinha uma visão tão apurada assim no sentido da importância dos pequenos detalhes no meio ambiente. Então, Gramado ganhou muito com a Secretaria do Meio Ambiente. Nós dependemos, e eu tenho uma coisa assim, se tu olhar o município como um todo, ele tem... como era um município agrícola, então a nossa vegetação foi ela deixou de ter muitas roças, muitos patins, e voltou a ter uma vegetação, né? E então nós temos área verde muito grande ainda do município como um todo. Obviamente que na área urbana a concentração é maior de construções. Então, o plano diretor tem sido muito importante, o CONDEMA tem sido importante, as ações dos cuidados com o meio ambiente, fiscalização toda. Então, isso aí ajudou muito. A questão do que aconteceu em outubro de 2023 e em maio de 2024, isso aí realmente foi um choque, não só ambiental, mas a própria defesa civil, os municípios, acho que como um todo, o Rio Grande do Sul, principalmente, ele não estava preparado para o que aconteceu, principalmente em maio. Então, se aprendeu muito, tanto que em Gramado, nós estamos com um projeto que deve ser votado hoje, criando a Coordenadoria de Defesa Civil com status de secretaria. Vai ficar ligado ao gabinete, por quê? Porque a gente entendeu que a Defesa Civil ela tem que ser ampliada, estruturada, ser mais, ter uma estrutura mais profissional, né? Para atender, porque a gente achava que a Defesa Civil era ali para ver se tinha algum deslizamento pequeno ali, uma casa corria risco, se uma árvore estava para cair, não cair. Esse era o que a gente via. E agora, com os geólogos aí há mais de um ano trabalhando forte, a gente vê que realmente tem que ter um cuidado das encostas, né? Nós temos aí, a gente tem nós temos várias áreas de risco e aqui nós estamos diferenciados porque muitas vezes as regiões que são alagadas, enchentes, a água baixa e terminou. E o deslizamento, nós temos áreas até hoje ainda que os laudos geológicos e tudo ainda não estão totalmente estão livres de risco. Então, a nossa topografia também ela se torna um risco. Então, o trabalho do meio ambiente ele é importantíssimo para conscientização das pessoas quanto a corte de árvores, quanto a construir perto de arroios, perto de riacho e tal, manter mata ciliar, uma série, trabalho junto ao plano diretor, junto ao CONDEMA, no sentido de evitar excesso de construções em algumas regiões. Nós temos aqui Mata Atlântida, ainda uma área
uma área relativamente De grande preservação? de preservação, os APPs, uma série de trabalhos aí que são feitos importantes. Então, a Semana do Meio Ambiente, ela aí foi criada a nível até mundial, exatamente para conscientizar as pessoas, porque o meio ambiente são pequenos detalhes, entendeu? Muitas vezes tu diz, não, isso aqui, cortar essa meia dúzia de árvore aqui não vai atrapalhar nada, tem tantas por aí. Só que uma pessoa cortar 3 árvores é uma coisa, tu ter 10 mil propriedades cortando 3 árvores, nós estamos falando em 30 mil. E isso aí tem reflexo no clima, muito forte. Nós aqui, claro que a gente, dentro do contexto Brasil, nós temos 200 e poucos quilômetros, 0,00 alguma coisa do Brasil. Só que todos contribuem. Então, hoje, temperatura, claro, a nossa também. A temperatura média nossa está superior aos outros anos. As estações, tu não consegue mais ter aquele meio inverno, verão, outono, primavera. Aquilo mistura tudo, né? Tudo junto, misturado, né, Fleck? Então tem uma série de fatores aonde a conscientização ambiental é importante. É um trabalho pequeno, assim que eu digo, muito minúsculo, porque muitas vezes as pessoas elas olham só para o seu negócio, para a sua casa. Muitas vezes ela quer que todo mundo respeite o meio ambiente do muro da casa dela para fora. Sim. Então, aqui eu faço o que eu quero. O meu vizinho que tem que cuidar. Sim. Não, é um trabalho consciente. E aí, de novo, a Secretaria do Meio Ambiente, as campanhas de conscientização, de prevenção na questão ambiental são fundamentais. Também o município comprou muitas áreas aqui, nós compramos várias. Eu mesmo, quando estava no meio ambiente, ainda, nós compramos o Parque da Vinícola, o Parque da Gruta, parte aqui do Parque das Orquídeas, que depois foi ampliado, hoje a gente tem 50 hectares aqui em cima, Parque da Grutinha, tudo isso aí, então, essas compras de áreas, essas preservação de áreas e tal, isso tudo vai ajudar a médio e longo prazo. Muitas vezes a pessoa não se dá conta da importância de tu preservar 10 hectares aqui, 5 hectares ali, a mata, os arroios, tudo isso é importante. E mais que é uma coisa atual, mas é uma demanda muito antiga, que é a questão do saneamento, né? Então, hoje, depois de muitos anos, então a Corsã foi privatizada e tal, ela está fazendo esse trabalho de todo o saneamento, né? Sim. E isso é fundamental. Também faz parte da questão ambiental e de conscientização. Ou seja, também não adianta ter a rede pública se tu não liga a tua casa. A questão ambiental é tão importante para Gramado, que passa, inclusive, pelo incentivo aos táxis, né? Aqui que se tratando de veículos elétricos, né? Uma vez que eles emitem cerca de 50% menos de gases. Isso é uma tendência. Nós também, né? A gente colocou aí também a questão para abastecer carros elétricos também. Nós temos 5, 6 estações de abastecimento que tu paga o valor do parquímetro. Ou seja, tu deixa ali o teu carro meia hora, uma hora carregando, tu vai pagar o valor do parquímetro. Entendeu? Então, são pequenos detalhes, mas tudo ajuda, né? Sim. Mas o resumo, Fleck, essa Semana do Meio Ambiente é fundamental para mostrar o que está sendo feito, para mostrar o resultado daquilo que foi feito. Sim. E para conscientizar da importância do dia a dia. Porque a economia, tu reaproveitar um material, tu usar produtos recicláveis, biodegradáveis, essas coisas todas, isso nessa semana, isso mais uma vez é ampliada a divulgação e mostrado. Então, se as pessoas passam a entender um pouco mais dessa importância, nós vamos estar, talvez, salvando o mundo para os nossos filhos, netos, bisnetos lá para frente. Exatamente. Agora, eu preciso comentar algo aqui que é extremamente importante, a comunidade nos cobre. Eu já disse, olha, cobra do vereador, não é do prefeito e do vice, a sacolinha. Se saiu da Câmara, a Câmara que peça. Eu sei que é uma batata, eu digo que sempre, a batata quente na mão do prefeito, do vice, da administração. Mas na realidade, tem que ser, né, foi o grande questionamento, talvez, da última eleição, foi
foi um dos grandes questionamentos, né? Claro. E essa questão da sacolinha, ela está lá tá no jurídico. A nossa intenção é que existe algumas questões legais, tá, a nível constitucional, de tu revogar, tu tá tendo, então tem que cuidar sempre isso. Quando tu cria uma lei, isso foi criado, infelizmente passou pela Câmara. Eu lembro que o prefeito era contra. Não, nós somos, mas tem o retrocesso ambiental. Então tu tem que, então está sendo visto legalmente a forma de contornar isso, mas isso tá lá, nossa Mariana, nossa procuradora, está com esse assunto desde o início do ano, tem conversado com vários setores da área legal aí para quando for feita tomada a medida, e vai ser tomada, ela seja legal e constitucional, para não ser discutida e debatida, porque de uma forma ou de outra ela foi criada, é uma lei. Então tem certos tipos de lei que tu não pode ter na área jurídica, fala retrocesso na área pública. Então é esse detalhe que está sendo visto aí, a parte legal aí com o pessoal que dá assessoria jurídica e tal, do que ser feito. Deputado Sanderson traz 300 mil. Na realidade, nós tivemos fim de semana dois deputados aqui trazendo emendas. Na sexta-feira, nós recebemos o deputado Afonso Ram, um parceiro nosso aí há muitos anos, aí ele está no 5º mandato já, e ele trouxe R$500 mil para a saúde, né, na sexta-feira. Ele foi recebido lá no diretório lá do Progressista e tal, e então, importante. Ele, na área de saúde, tem sido sempre um bom parceiro. Ele colocou recursos a primeira vez, ainda quando foi construído o postão aqui do centro, nos primeiros mandatos dele. Olha. E o deputado Sanderson, no sábado de manhã, eu estive com ele. O Sanderson é do PL, né? PL, junto com o Cláudio Souza ali. O Cláudio Souza é presidente do Sinditura e também amigo do Sanderson. E ele trouxe R$300 mil para a saúde também. O deputado Sanderson também, já em outras oportunidades, deu recurso. Inclusive, um dos recursos dele foi para fazer parte do asfalto aqui da linha Ávila Baixa, no passado. Então, o Sanderson tem sido bom parceiro nosso também. 300 mil e prometeu e vai viabilizar também recurso para o Verão na Serra desse ano. Ele ainda não deu valor. Faz um favor para mim. Sim. Pede para o pessoal do Verão na Serra já lançar o Verão na Serra. Não lançar durante o verão. Sabe? É algo que eu não consigo compreender. Segundo o Cláudio, esse ano deve lançar agora final de agosto e setembro, começar em setembro. Ótimo. Não, isso aí tu tem razão. É que muitas vezes o que aconteceu também que a coisa vai passando e troca diretoria, e troca prefeito, troca não sei o quê, e acaba ficando que a campanha do agasalho. O ano passado, ela tem que ser permanente, quando foi retomado o Verão na Serra, o que aconteceu? Pegou o período eleitoral, então não pode ter recurso do município, não pode ter convênio, 6 meses e tal. Terminou a eleição em outubro. Uma vez era veraneio na Serra Gaúcha, foi o Sinditura há muitos anos atrás, tempo Celso Fiorese, Beto Tomazini. Exatamente. Grandes lideranças, Beto Tomazini, Celso Fiorese. Grandes amigos. Então o Sanderson prometeu aí uma emenda aí para o Verão na Serra, que é importante para o turismo também, né? Então tu vê que isso aí e para nós é super importante. O deputado Paulo Pimenta também deu ônibus para a educação. A gente tem recebido, independente de partido, a gente tem recebido recursos imensos, umas maiores, outras menores, mas tem vindo agora, amanhã, o deputado Alceu Moreira vai também trazer uma emenda. Vai estar aqui? Não, acho que ele não vem bem a assessoria dele ali para o recurso para o hospital. Eu não sei o montante, mas era para ser sexta e acabei, quando chegar aqui, o nosso secretário de saúde informar que amanhã eles vão estar ali. Então vai ter mais uma emenda do Alceu Moreira. E é dessa forma que a gente vai levando. Essas emendas são super importantes. Muito. Super. E, como digo assim, independente de partido, porque a gente tem um princípio, o prefeito Nestor tem isso com ele, eu também, que o deputado foi votado em Gramado. Se ele é do partido que está no governo ou não,
Não interessa, quer dizer, ele tem o eleitor dele em Gramado, ele tem a pessoa. Então, Sim, claro. o investimento dele está dando retorno para o cara que acreditou nele. Não interessa se ele fez 200 votos, 500 votos, 1000 votos, se o partido é adversário do atual governo, se é parceiro do atual governo. Política fica no momento da política. E a gente tem tido esse retorno sempre, assim, praticamente todos os partidos aí que tem diretório aqui, ou que tem, que os deputados fizeram uma votação razoável, eles têm feito emendas. Uns maiores, outros menores, que isso faz parte da política, né? Muitas vezes o deputado ele olha quanto ele fez de voto, dá um valor menor, dá um valor maior, mas o importante é que na soma a gente consegue tocar, né? Tu sabes que também tem um outro efeito agora, que a gente observa, que agora não vai faltar dinheiro de emenda parlamentar. Porque daqui a 3 anos, eu não sei se o Luia deverá ser o candidato a prefeito, mas eu vou dizer assim, bem popular, todo mundo vai ser índio. Sim. Então eles vão começar a aportar dinheiro, porque eles vão ter que fortalecer algum candidato do partido deles. Entende? Evidente que nós temos aí, quando tiver o Nestor e Luia, eu tenho certeza que o carro vai andar. Quem são os próximos a claro, candidatos, né? Na verdade, claro, eu sou pré-candidato, até natural, né? Foi 4 mandatos como vice. É bom saber, já está se lançando aqui pré-candidato. Mais um de vereador, né? Sim. Mas isso é natural. Não, mas se estivesse na Secretaria de Estado do Turismo, tem uma vida. A gente tem, mas eu digo assim, o que é importante? Os partidos políticos, eles têm, inclusive, esse compromisso. Eles têm que criar liderança, eles têm que incentivar as lideranças. E para o município é importante tu ter liderança, independente de partido, porque tu falou mesmo, tá bom, o Nestor e o Luia estão aí, talvez lá mais um pouco, mas... Quanto tem aí? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, enquanto vocês estão aí, não tem para ninguém. Não, a gente vai tocando, mas eu quero dizer assim, que é importante tu ter pessoas preparadas para ir assumir. Eu não tenho político de estimação. Não. E também não tenho sigla, eu tenho compromisso com a realidade. Tu faz o teu trabalho profissional, mas eu quero dizer assim, ó, que é importante nós termos lideranças que vêm vindo, porque você tem que aprender, porque no fundo eu aprendi lá com o Valdemar Weber, com o Forte com o Pedro, com o Forte, o próprio Dinibir, eu era presidente da Câmara de Indústria e Comércio aí anos, junto com o Dinibir era prefeito, então a gente vai aprendendo coisas boas, coisas ruins, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, erros aqui, erros ali, mas tu aprende um monte, e tu aprende a entender Gramado, porque Gramado não é um município comum. Isso aí. Eu vou dizer muito, talvez, algumas lideranças políticas daqui vão para quase qualquer município do Brasil e tocam. Mas pouca gente vem de outros municípios para tocar aqui. Gramado é um município diferente. Ele tem uma gestão responsabilidade diferente. Com 2 públicos. E não só 2 públicos. É uma né? comunidade muito exigente. Tem uma cultura de qualidade. A gente fica feliz, ao contrário que muita gente pensa, quando um morador liga que viu um buraco ali na Borges, que viu um canteiro que pisaram em cima. Diz, olha, ali na frente alguém pisou em cima de umas flores. Muitas vezes são 2 mudinhas. Mas isso mostra que é uma cultura de qualidade. E nós temos que dar o retorno. Sim. Queimou uma lâmpada. Tem 10 fala cidadão porque queimou a lâmpada, entendeu? E nós temos que dar o retorno. Aliás, eu vou te passar uma do bairro Piratini, onde tem uma senhorinha que está cansada de juntar folha na rua. Só cortar uns galhozinhos ali dentro da realidade do meio ambiente, né? Aí tem que ver se ela pediu autorização, apesar que poda muitas vezes. É alguma coisa que é muita folha e tal. O que tem é que por exemplo, agora no outono, o número de... A sujeira, entre aspas, que é bonito até em alguns casos, de folhas e galhos de pinheiro também. Plátano, né? O plátano, mas também os pinheiros vão secando. Então, as grinfas, essas coisas vão caindo, também esses pinheiros alemães. Aí, tu olha assim, o gramado. Quando o jardineiro faz a limpeza, vai para a rua, carrega um caminhão, né? Muitas vezes de um terreno. Então, nós temos isso também, até o período agora é muito próprio para isso também, né? Mas, assim, de uma forma geral, Flex, voltando a falar de política, é muito importante ter lideranças que vêm surgindo, pessoal jovem. Então, a gente procura, na última, agora de 21 a 24, a gente colocou alguns jovens
nas secretarias, uns até concorreram a vereador, se elegeram. Nós agora temos, se for pegar o time nosso de secretários, a média de idade é relativamente baixa. Então, são lideranças que vão surgindo. Vai na Câmara. Temos governantes que não se preocupam com o seu secretário, colocam o secretário, mas não vislumbram ele lá adiante como candidato a vereador, que é um candidato natural. A própria Câmara, hoje, tu tira ali a Câmara, nós temos mais da metade da Câmara que é primeiro mandato. Se tu pegar a eleição propriamente dita, nós tiramos o Jefferson voltou, né? Mas porque ele ficou 2, 3 eleições sem concorrer. O Carlos, o Lucas, as meninas que estão lá são suplentes, mas entraram, a Vivi, a Fernanda, a Denise, a própria Fátima, o próprio Cavalinho, que era suplente, entrou também, né? O Rafael, o Ike e o Neri, que estão lá, foram reeleitos. Então tu vê que a maioria são pessoas que estão chegando, muitos com uma idade média relativamente baixa. Verdade. E é isso que nós precisamos. Então, tu precisa ter gente jovem e também na política sempre é importante tu ter a oposição, a crítica. Porque agora também é o seguinte, oposição consciente e propositiva. Exatamente. E a crítica que seja nível de sugestão. Se seja uma crítica politicagem, criticar por criticar, dizer besteira, falar coisa que não tem conhecimento, não. Agora, uma crítica consciente, uma oposição consciente, propositiva, isso é importante a política. Porque muitas vezes a gente no dia a dia, na rotina, tu acaba não vendo certas coisas. E o vereador mesmo, agora os vereadores são todos apoiadores do Nestor do Lui. De fato, todos apoiaram. Só que também é importante eles levarem as reivindicações, fazerem as críticas. Isso é super importante, entendeu? Porque em qualquer parte, isso é dentro de uma empresa a mesma coisa. Tá? Tudo que o dono da empresa faz está certo. Não. Se o funcionário observar coisa errada, ele tem o dever de alertar e ele vai estar ajudando a empresa. No município é a mesma coisa. Mesmo os companheiros políticos, eles têm o dever de fazer um alerta, de fazer uma crítica, de levar a reivindicação. E a oposição, agora falando partidária, é importante também. Não fazer politicagem ou querer desgastar o governo, prejudicar o município para tirar proveito próprio. Porque isso já aconteceu em muitas situações. Que a visão de querer tirar proveito próprio criou baitas problemas para o município. Agora, eu comentei esses dias que tanto o prefeito Nestor quanto o Luia conseguiram contornar uma situação de início de mandato que foi uma vergonha. Quando nós observamos que tinha gente já querendo ser o prefeito de Gramado 4 anos antes. Mas eu acho assim, ó. Mas contornaram, que é importante isso. Deixa o pessoal trabalhar. Eu acho assim que... Aliás, vocês foi que o Luia, o Nestor, foram os que criaram esses que daqui a pouco se colocam à disposição 4 anos antes. Nossa serviço primeiro, depois eu falar em prefeitura. Na realidade, Freck, o que eu vou dizer? Eu acho assim que tudo tem o seu momento. Tá? Tu mesmo perguntou, eu digo, eu sou pré-candidato. Agora, se eu ficar trabalhando desde o primeiro dia, só pensando na eleição daqui a 4 anos, eu vou ser um mau gestor. Eu vou prejudicar o município, porque tu começa a simplesmente te preocupar em fazer aquilo que, de repente, na tua visão está te dando retorno político e tu deixa de trabalhar. Então, acho que tudo tem o seu momento. Na minha opinião, cada um tem que fazer aquilo. Por exemplo, se tu chegou a vice-prefeito, a prefeito, continua fazendo aquilo que tu fazia e tenta melhorar, que tu vai continuar sendo respeitado pela população. Se tu chegou a vereador, vai lá como vereador e faz aquilo que tu prometeu. Claro. Seja um fiscal do município, vai lá, faz a tua crítica, faz o teu alerta, vai lá conversar com o prefeito e tal. Porque se tu te foca só na questão eleitoral, tu deixa de dar o retorno para o município. Agora eu acho assim, tem uma eleição ano que vem. Passou a eleição no ano que vem, aí sim,
Bom, então vamos pensar na próxima eleição, vamos trabalhar. Então, vamos ver quem vai ser o governador do estado, o senador, o deputado, o presidente. Vamos fazer um trabalho com ele. Né? Vamos fazer tudo isso. Aí sim tu tem, porque se tu quer ser candidato, quer ser prefeito na próxima, é importante tu articular com os novos deputados, com o novo vice-governador, com o governador, com o presidente, com o senador. Claro. Agora, tu começar há 4 anos, tem isso. Tu muitas vezes tira o foco daquilo que a população acreditou em ti. Exato. É isso. Então, esse eu acho que é um erro. Realmente a gente começar só pensar da eleição daqui. Nessa caminhada política, que eu andei por aí, né, em alguns lugares, né? Aí tu gosta de política, né? Eu gosto, mas é o que eu digo sempre, né? Não dá para conciliar, muitas vezes não dá para conciliar a comunicação com um cargo, né? Não tu dá. Tem ou que... é comunicador ou está no cargo. Tu não funciona. Não, porque como é que eu vou chamar a atenção de alguém aqui? Tira a independência, né? Mas na política eu já vi secretários que quiseram já pensar na próxima eleição e perderam tudo. Inclusive foi para o Ministério Público. Né? Não, mas isso acontece. Tem que trabalhar. Isso acontece, é a mesma coisa, o que nós falamos aqui serve para secretário de Estado, para deputado, geral. Serve para ministro, e para deputado federal, senador. Eu tenho comentado aqui se tu está no executivo e te preocupa contigo e não com todo, exato. Pode dar zebra. Eu tenho comentado aqui que vereador para mim é 4 anos, mais 4. Não precisa ficar criando pelo no lombo. Eu digo bem assim, esse é o termo que eu uso. Né? E fazendo carreira em câmaras de vereadores. Claro que existe uma legislação, mas isso deve ser observado. Eu ia te dizer, sabe que agora começou uma discussão grande sobre o fim da reeleição. Tá? Sim. Aumenta mais um ano? Isso, mas aí tem, então, sempre vem esse questionamento, mas os deputados, senador, e a maioria dos comentaristas, os críticos políticos, vamos dizer assim, de veículo de comunicação, eles entendem que legislativo, se tirar a reeleição, não é positivo, porque eles entendem o seguinte, e teoricamente é isso, se o deputado não correspondeu, em tese, tu vota em outro. Sim. Então, o vereador, no caso, também, nesse caso... Isso, sim, eu falo legislativo. É 4 mais 4. O legislativo, abre espaço para mas a maioria defende que para o legislativo não tem essa limitação. Sim. O pessoal fala exatamente isso, porque o próprio povo, vamos dizer assim, ele tem essa possibilidade de trocar. No caso do executivo, o mandato maior, ou a reeleição, ele tem um fato, que em 4 anos é muito pouco para tu entender, tipo assim, tu entrou, primeiro mandato ou tal, tu tem que entender a máquina, e tu perde 1 ano, emocionante. Tu vai ter 2 anos ali para fazer os projetos. Quando tu está chegando tu passou ali o último ano, tu já está pensando na reeleição. Entendeu? Então, esse eu acho limitado. Agora, se fizer 5, 6 anos, eu acho que aí sim, porque aí tu tem esse ano de aprendizagem, mas tu tem 3 ou 4 anos para fazer os projetos, elaborar os projetos, tocar os projetos, né? Ou então a reeleição de 4 em 4 anos. Então, agora, no legislativo, eu falo a opinião do pessoal, a reeleição, o eleitor tem esse poder de eu votei em ti, tu não foi bem na Câmara, na Assembleia, na Câmara Federal, eu vou tirar, eu vou votar no outro, entendeu? Então, acho que aí, mas é uma discussão. Sim, o caso do Senado agora, no Senado está tendo essa discussão. O pessoal quer fazer eleição de 5 em 5 anos. Os senadores, está agora em discussão, essa semana vai ser muito... Essa semana não vai ter quase discussão, porque vai estar fechado o Congresso. Senador 8 Não, vai estar fechado, tem um evento mundial em Brasília, por questão de segurança, parece que não vai funcionar o Congresso. Sim. Mas a discussão está que, então, os senadores estão pensando em 10 anos. Sem reeleição. Nossa. É uma coisa assim. É muito então é uma discussão que está aí. Mas eu diria assim que a reeleição de 4 em 4 anos, ou então realmente um mandato de 5 ou 6 anos,
é importante, sem reeleição. Agora, 4 anos sem reeleição é muito pouco. O que eu falo de vereador é 4 e Sim. busca mais 4. É. Assim como o prefeito, Sim. deputado, Sim. governador, qual a diferença? Né? Mas enfim, deixa para eles discutir. Luia, esquecemos algo, Luia. Nós falamos de tanta coisa a gente vai bacana falando aí. Eu descobri tanta coisa boa aí do trem, do nós aeroporto. não falamos muita coisa que a gente tem feito aí, mas assim, ó, vamos ter oportunidade. Estamos outras vezes, aqui. Mas deixar sempre para a comunidade a importância, né, dela participar, dela buscar ou direto ao nível de executivo, através da Câmara de Vereadores ou dos veículos de comunicação, sempre ajudar a gestão do município. Sim, isso que é isso aí. importante, é ajudar. Isso aí. De novo, é importante tu fazer um alerta, tu fazer uma crítica, tu diz, olha, está sendo feita tal coisa, mas acho que não é o melhor se fizer assim, assado. Porque eu vou te dar um exemplo só para encerrar, bem interessante. Quando tu vai fazer uma obra no interior, nas estradas do interior, asfalto, coisa assim, o que a gente fala para as empresas? Ouve os moradores. Exatamente. Porque o técnico, ele vai fazer aquilo. O morador que sabe onde é que a água desce, onde é que ela vai, onde é que dá o problema, entendeu? Então, muitas vezes, se vê alguma coisa que acha que pode melhorar, o morador, ele tem esse direito e o conhecimento de fazer. Então, é isso que eu peço. O gramadense não tenha constrangimento em nos procurar, em procurar os vereadores, em procurar os veículos de comunicação, para alertar e ajudar a administrar Gramado. Hoje a rede social, mas tem que ter cuidado do que é que escreve, o que coloca na rede social para não ofender as pessoas. Sim, Né? Não procura um veículo de comunicação, no nosso caso aqui, mas quase que no sentido geral, porque acha que tem que é autossuficiente para escrever lá, xingar uma pessoa. Tem que ter cuidado isso. Em todos os sentidos, aliás, nem vou falar o que eu penso. Isso aí, mas Luia obrigado. Barbacoff. Obrigado, Fleco. Obrigado a todos. Posso dizer pré-candidato? Não, eu sou pré-candidato, claro. Isso é público. É isso que eu precisava ouvir. E o povo também. Tá Luia Barbacoff, Luiz Antônio Barbacoff. Isso Um grande abraço, muita Obrigado. luz, paz, saúde. Obrigado a todos vocês aí, a e todo o sucesso pessoal pra da você. Gramado FM. É isso, Thiago? É isso aí. Vamos embora e amanhã, 6 horas da manhã de novo. 4h30.